Continuava. Aí um dia eu fui na Celso Garcia 5000 de ônibus e cheguei lá e vi um negócio chamado Consórcio Almeida Prado. Nossa, consórcio Que era um consórcio antigo, não é? Antigo. Aí eu subi as escadas, lembre-se que naquela época você entrava em qualquer empresa, não tinha catraca, segurança, você subia a escada. Não tinha portaria. Não tinha portaria. Cheguei para uma secretária, estava lá e falei assim, olha, eu sou da DVB e gostaria de falar com o seu diretor comercial. Ele falou, pois não, um minutinho. Aí me pôs na frente do diretor comercial e falou, olha, eu vim aqui lhe oferecer uma palestra para a sua força de vendas sobre a importância do relacionamento em vendas. Aí ele falou, que ótimo, a DVB gosto muito, conheço bem a entidade e tal. Olha, então vamos fazer o seguinte, nós temos reunião na próxima quinta-feira, já vou reservar lá 40 minutos para o senhor fazer a palestra. Mas, pois não, eu saí de lá tremendo. Eu falei Ou seja, assim, você inventou um mercado. o que eu vou falar, tá certo? Aí passei 4, 5 dias no DDoC da Abril, na época, lá na área de documentação, tentando ver assuntos sobre vendas e sobre, né, relacionamento. Aí comprei umas transparências de retroprojetor e fui lá, né, disfarçando um medo que eu estava desesperado. Aí fiz a palestra, falei da importância do relacionamento em vendas, como vendas não é apenas know-how, mas também know-who, como a relação gera new business de uma forma inesperada e surpreendente, mas como conhecimento também é importante. E durante a minha palestra, dava dicas de como a DVB preenchia essas necessidades de cada um deles. Terminou a apresentação, tinham 60 querendo ser sócio da DVB. Cadastrar. Aí eu falei, caceta, descobri vendas no atacado aqui. Né? Só que eu perdi 80% deles, porque tinha que preencher ficha, não sei o quê. Aí eu parei, falei, quer saber de uma coisa? Voltei para a DVB, contratei 4 ou 5 vendedores, colegas meus, para ir comigo nesses lugares e dividir comissão. E pegar fichinha. Pegar fichinha, exato. Então, aí, sei lá, 3 meses depois, começando a fazer isso, aí eu mudei para um apartamento, aí comprei carro, enfim, aí a minha vida começou. Então eu comecei a minha vida em vendas. Legal. Mas na verdade comecei na área de palestra, foi assim que eu comecei. Por causa disso fui convidado para ser sócio de uma empresa de eventos, de palestras. Genial. E depois vendemos esta empresa para o Grupo Visão na época, da Henri Maxud, não é? E aí, por não poder competir com eles nesse período, nós montamos uma empresa de promoção, eu e o sócio, uma empresa de promoção de eventos não corporativos, eventos de música, aí precisava vender patrocínio. Aí eu me aliei a várias agências de propaganda. E um dia eu estava tão cansado da área de show business que eu cheguei para os meus clientes, as agências de propaganda, e falei, olha, eu estou saindo da empresa, porque senão eu vou ficar broxa e careca de estresse, eu não quero isso para mim, eu sou muito novo, então eu vou sair. Ele falou, não, você não vai sair, você vem para cá. Então eu comecei no mundo da propaganda, né, por causa da desistência do mundo do show business, onde eu estava inserido, e eles queriam que eu fosse para lá para desenvolver ações promocionais. Aí comecei a fazer o lançamento do voo da American Airlines para o Brasil, lançamento das lojas McDonald's no Brasil. Aí comecei a fazer esse mundo da promoção dentro da propaganda. Depois migrei para a propaganda, para o marketing direto. Fui presidente da Wanderman na América Latina. Até que um dos meus clientes era a TV Abril. Aí o presidente da TVA, ou da TV Abril, ou da Abril, que era o Roberto Tivita, me convidou para ser presidente da TVA. Aí eu larguei a propaganda e fui virar mídia. Fui para a TVA. Aí TVA, MTV, DirecTV, etc. Aí voltei. Que foi o primórdio, né, da TV a cabo no Brasil, né? Na época, se não me engano, tinha até uma discussão se ia funcionar, né, no Brasil, né? As pessoas iriam entender aquilo de o filme repetido várias vezes, né? Porque era uma novidade. Bom, resumo disso é que de lá, ao sair da TVA, depois de 5 ou 6 anos, eu me aliei ao Roberto Justo, somos sócios em uma agência de propaganda, Grupo Nilcon. Depois eu acabei sendo funcionário da Young & Rubicon, onde o Roberto era um dos sócios. Enfim, aí passamos aí 20 ou 25 anos juntos, trabalhando. Então eu entrei no mundo da propaganda porque um dia eu subi as escadarias do consórcio Almeida Prado e, num ato de ousadia inesperada por necessidade, eu ofereci uma palestra. Não, adorar. Sensacional. Eu tenho um comentário só dessa sua ousadia. Você concorda que hoje, se a gente só pode só dizer
que a ousadia ela só ocorreu porque você tinha uma capacidade que talvez você não conhecesse? Isso. Aquilo estava dentro de você. É muito interessante o que você está falando, porque nós estávamos conversando antes aqui, eu estava dizendo ele o seguinte, eu sou absolutamente tímido. Nossa, não parece. A minha natureza é tímida. Eu hoje, depois de tantos anos, vamos dizer assim, controlo a timidez. Mas se eu estiver num velório e alguém pedir para eu falar alguma coisa para o falecido, eu prefiro estar dentro do caixão. Nossa. Literalmente. Mas vai falar extraordinariamente bem, mas você vai preferir ter um caixão. Mas novamente com sofrimento, com dor. Não é? Então, eu acredito, portanto, que pessoas não mudam, mas elas encontram um outro endereço que já existe dentro delas. Sim. E é isso que você está exatamente falando. Quer dizer, eu encontrei uma força que eu não sabia que tinha, mas eu não mudei o meu ser. Eu continuo um cara tímido, preferindo ficar no backstage do que na frente do palco. Só que a minha vida inteira foi no palco por função de ser palestrante, publicitário, etc. Né? E depois eu chamo isso de... Eu dou nome isso de essência. Que a gente tem a nossa essência. Mas às vezes a gente se vira só nos 30 para sobreviver, que é o que você fez. Você sabe que o Schopenhauer, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, Deus das cartas e a gente joga. Não é? E eu acho essa frase uma frase que me marcou muito durante muitos anos, porque com isso, numa frase só e tão curta, ele consegue destruir os conceitos de destino e livre-arbítrio. Ou seja, ele mostra que você recebe uma mão de carta. E essa mão de carta, ela pode ser boa ou ruim, tá certo? Você pode ser rico ou pobre, pode ser doente ou sadio, pode ser inteligente ou menos inteligente, pode morar num país bastante bom, num país muito ruim. Você não sabe. Essas são as cartas que você recebeu. E outro recebe umas cartas ótimas. Aí você começa a jogar. E às vezes, mesmo com uma mão ruim, você vai casando com a mesa, fazendo trinquinha e tal, e pega o morto antes do outro. E tem do outro lado gente que recebe uma mão ótima e suja a canastra limpa. Isso aí. Ver, então, no fundo, o que a gente tem que entender é o seguinte: o teu ímpeto em jogar não depende da mão. A mão pode ser ruim e você ganhar, e a mão pode ser boa e você perder. É você, o seu envolvimento, o seu entusiasmo, a sua curiosidade é que muda a realidade do jogo.